Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Imobiliárias em Foco. Estou muito feliz de você estar participando com a gente. Hoje a gente vai discutir um assunto muito bacana. É um assunto um pouco chato, preocupante, incomoda, é o calo. Mas eu sempre digo que a imobiliária de sucesso é a que gosta do problema. Então nós vamos falar sobre desocupação de imóveis. Eu trouxe aqui o Felipe Chagas. O Felipe Chagas, ele é o que comanda o processo administrativo da imobiliária Mocambo, em Itatiba, é hoje a líder absoluta em Itatiba. Ele é um advogado especialista já em mercado imobiliário, então ele tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas antes, eu quero agradecer as empresas que dão suporte para a gente nisso, que é a Quintocred e a Superlógica, que são os patrocinadores. Eu acredito piamente que sem eles a gente não teria como estar tocando um projeto desse. Agradeço muito o que eles acreditam no mercado imobiliário, o quanto eles acreditam nas imobiliárias em si. E seja bem-vindo, Felipe. Se você pudesse apresentar um pouco. Legal. Felipe também, a Mocambo é cliente nossa há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, né, Felipe? Mais tempo. Vai para uns 10 anos, pô. Por aí. Não... É que aí a gente vai entregando a idade. Passa, tem que cuidar. Passa. Não tem... Maravilha. Se você pudesse apresentar um pouco mais. Primeiramente, então... muito obrigado pelo convite, tá? Fico muito feliz, lisonjeado de estar aqui. O pessoal curtiu pra caramba, que você já tinha vindo com o Gabriel aqui, falar sobre manutenção, e agora vamos partir para essa linha de falar sobre desocupação, que é importante. Tem muita coisa para falar aí, tá? Bom, como você falou, eu sou advogado, especialista em lei do inquilinato. Dentre toda a formação que eu tenho, acho que o que eu mais me orgulho é a faculdade da FABABA, que é a faculdade da barriga no balcão. Então, estou aí desde os 13 anos de idade, eu trabalho dentro de imobiliária, então passei por todos os setores de imobiliária, já fiz tudo. Então, quando eu converso hoje, seja tanto com os funcionários de imobiliária, quanto com o mercado imobiliário, até treinamentos em company que eu dou, eu consigo entender a dor do que as pessoas fazem. Eu sei o que é um proprietário bravo, eu sei o que é um inquilino bravo, eu sei que é um inquilino querendo te pegar pelo pescoço. Então a gente consigo falar a linguagem aí do mercado imobiliário, tá? E costuma aí ser bem prático disso, vou fugir do juridiquês, tá? E eu já vou entrar aí com uma pergunta aí que descabela todo mundo. Obviamente que nós vamos falar em desocupação, sobre devolução sem pintura, com danos, se pode ou não pode cobrar os dias de aluguel enquanto não concluo os reparos. Então, a imobiliária recusar a chave, ela pode, isso é legal? Como é que funciona isso perante a lei no que se refere à desocupação? Legal, o pessoal pergunta muito isso, né? Tipo, putz, eu sei que o imóvel está com problema, vou me recusar a receber as chaves, posso? A resposta é não, certo? O proprietário já dispõe de ações próprias para resguardar o direito dele, então você não pode negar o recebimento de uma chave. Tá? E isso a gente vamos entender por que acontece isso. Então o primeiro passo, acho que as questões que nós começamos a ter, volte um pouco no passado, a gente tinha o hábito muito de fazer a vistoria após a entrega das chaves pelo inquilino. A imobiliária recebia, até pela dificuldade de você ter equipe, de você estrutura, anos atrás a gente não tinha tudo isso. Então, entre aspas, o cara entregava a chave para fazer a vistoria posterior, exato. Então ia 2 dias, a imobiliária fazia a vistoria, voltava para o inquilino e dizia, olha, teu imóvel não está em ordem, então nós vamos precisar aí, você vai fazer o reparo, eu vou fazer, vamos precisar de uns dias. E óbvio, aquele proprietário, principalmente o investidor que faz cálculo de dias de aluguel, ele não quer ficar com o imóvel parado e no prejuízo e deixar de receber aqueles dias. E começou a querer cobrar os dias de aluguel. Claro, só que o inquilino entregou a chave. Isso é importante que as pessoas percebam, né? Botei a chave na mão da imobiliária, estou entregando a chave ou não estou, né? Exato. A partir do momento que recebeu as chaves, para-se a cobrança dos dias de aluguel. Nós temos que entender a natureza jurídica do contrato de locação, ele é bilateral e ele é oneroso. Você cede para o inquilino a posse do imóvel na contrapartida de uma contraprestação financeira. Aonde é que para isso? Na devolução do imóvel, na devolução da posse. A partir do momento que o inquilino devolve o imóvel, ele não tem mais que pagar nada por isso. E aí começa um problema que as imobiliárias, puxa, se eu não tenho direito a cobrar, como é que fica isso? Entendeu? E os proprietários não querem, ela passa a negar a receber as chaves. Então fala, já que está com problema, vou fazer a vistoria junto com o inquilino, ou vou estar lá acompanhar, eu vi que está com problema, não vou receber as chaves. Certo? E aí a gente entra nesse problema que eu acabei de responder a pergunta, que você também não pode negar, porque tem recursos próprios para isso.
E qual é o caminho, o que você acha que deve ser feito nesse sentido para que a imobiliária se preserve um pouco mais? Olha, o grande segredo disso, a gente vai falar bastante hoje, são sobre procedimentos e as orientações necessárias, tanto para inquilino quanto para o proprietário, para a correta devolução do imóvel. Fácil? Não é, mas possível? Sim. E onde é que está o erro de eu pegar chaves? O que eu faço nesse sentido? Ele vai consertar o imóvel? Eu vou consertar? Como é que... Pois é, eu costumo dizer a importância da gente deixar isso bem claro, entendendo qual é o entendimento jurisprudencial, como é que os juízes têm decidido isso e a gente passar a regulamentar essas regras no contrato de locação. Boa. Então, obviamente, a gente vai ter as orientações necessárias para a correta devolução do imóvel ao inquilino, mas também já explicar o que vai ser feito se o imóvel não for devolvido em ordem. Porque nós ficamos com dois problemas, tá? A gente tem um problema aí da pressão do proprietário, que a gente já falou, porque ele não quer deixar de receber, ele não quer ficar no prejuízo. Show. E muito pior, quando a imobiliária, a gente fica se deparado numa questão agora, e agora? Eu devolvo a chave para o inquilino fazer ou eu faço os reparos? E aí é sempre ao contrário, quando você fala assim, eu quero ganhar agilidade, eu vou mandar fazer os reparos para cobrar, o inquilino começa a discutir que ele tinha um preço muito mais barato para fazer e começa a discutir o valor. Aí você não dá a chave para o inquilino, ele não faz junto e fica aí agora, com a obrigação. Então, assim, é um problema muito grande. Então, eu acho que, e costumo dizer já para a gente deixar regulamentado isso no contrato de locação, na obrigação do inquilino devolver o imóvel em ordem e não devolvendo quais vão ser as providências a serem tomadas, que o proprietário tem o direito a fazer e o direito já a ser indenizado. Então não se discute desse negócio, devolve a chave, não dá a chave. Legal, porque, já é no próprio contrato. Exato, porque se a gente imaginar até para um advogado, se você vai levar, estou com esse problema no imóvel, leva para um advogado, a primeira pergunta que ele vai fazer, qual é o direito pelo qual nós iremos brigar? É pelo direito, pela obrigação de fazer ou não fazer, ou de indenizar. E nisso se perde muito tempo. E se você ficar com o imóvel com problema e ir para a justiça, então, para ficar, esquece. Piorou tudo. Você tem que ter o imóvel locado novamente. Então a gente tem que ganhar tempo nisso daí. Tá. Eu entendo claramente, e eu acho que é importante a tua experiência nisso, porque obviamente que o lá dentro do imóvel é uma questão, mas eu queria discutir principalmente essa questão de portão e área externa. Como é que você enxerga isso? Porque hoje o que acontece? Com o advento da facilidade de o inquilino desocupar, então se ele tem essa liberdade dele sair mais cedo, e aí ele tem uma pintura externa para fazer, qual é a obrigação do inquilino nesse processo, na tua visão, e como é que a imobiliária pode atuar nisso, baseado que muitas imobiliárias que estão nos ouvindo têm na carteira de imóveis um grande volume de casas, né? Pois é. A gente começa a ter discussão, às vezes é até fácil a gente raciocinar de pintura externa, de portão, e a gente passa a ter essa dificuldade hoje até mesmo com pintura interna, coisa, mas vamos entender o seguinte. A lei do inquilinato, ela fala da obrigação do inquilino a devolver o imóvel nas mesmas condições de que ele recebeu, salvo as deteriorações normais decorrentes de uso. Boa. Certo? Então, tudo aquilo que é do uso natural dele, decorrendo do uso natural, ele não tem, que usou normal, não tem obrigação de restituir. Tá, e então, a chuva bateu na terra, a terra jogou em cima da parede da casa, e aí é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural, natureza. Aí então, ele não quer pagar, mas não o proprietário... exato, mas aí a gente tem que colocar e explicar também isso aí para o proprietário, quais são as regras. Então tudo que é força do sol, chuva e desgastou, principalmente na pintura externa, não é o inquilino que tem que fazer, é o proprietário. Certo? Legal. O que é que vai caber ao inquilino? Marca de pneu na parede, pata de cachorro. Então é uma ação que ele estragou o imóvel, que se não tivesse aquilo não teria, o sol e a chuva não iria estragar. Legal. Então a pintura externa, a ferrugem do portão, esses desgastes aí, cabe ao proprietário. Eu sei que é difícil você explicar isso para o proprietário, principalmente no que ele tem com a pintura nova. O que a gente tem que explicar para o proprietário? Qual é o rendimento que ele tem do aluguel, qual é a obrigação do inquilino e o que ele já tem que separar daquele aluguel mensal, que a cada 4, 5 anos ele vai ter que fazer. Deixa eu pegar o gancho daí que tem muito a ver nisso. Então o cara que está nos ouvindo, ele está pensando duas coisas, tá? É o meu funcionário que está falando com o proprietário. Meu funcionário está feliz da vida, não brigou com a mulher, está fantástico e tal, então ele está sorrindo, está feliz. Se ele está sorrindo, está feliz, tudo bem, talvez ele só esqueceu. Se o meu funcionário em casa brigou, mal-humorado, seja lá o que for, vai meter o pé pela mão com o proprietário. Onde é que eu quero chegar? O meu funcionário não falou bem para o proprietário, ou falou e o proprietário entrou por aqui e saiu por ali. Por outro lado, esse proprietário ou esse inquilino
Eu estou falando isso pelo teu conhecimento jurídico, pelo conhecimento que você tem no que você acabou de falar na tua apresentação da barriga no balcão. E muitas das pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que, puta, peraí, eu entendo isso, mas como é que eu resolvo isso? E aí o cara vai entrar numa justiça e vai dizer o seguinte, beleza, essa parte do contrato, porque quer dizer que eu vou ter um contrato para uma casa, eu vou ter um contrato para um apartamento, cada coisa eu vou ter quer dizer, é inviável para mim, pode ser que ele esteja pensando isso, ou as letras miúdas, ele derruba na justiça, por exemplo. Então, como é que você sugere, porque você deu uma linha muito legal aí, que dica você dá para a imobiliária nesse sentido, de como é que ela vai se precaver nesse processo? Pois é, o que nós temos que entender, primeiramente, com a cabeça do proprietário, que isso é muito fácil para qualquer dono de imobiliária responder, né? O proprietário, ele quer o imóvel em ordem, ele quer tudo em ordem e ponto final. Matou a pau. Esse é o que ele tem. O que eu costumo orientar a imobiliária e o que eu faço isso e tem tido resultados fantásticos é você segmentar a tua carteira e você segmentar quais são os planos de serviço que você oferece. Então eu posso sim combinar com o proprietário que ele não vai ter dor de cabeça nenhuma, mesmo que o inquilino deixe para trás, mesmo que ele não tenha esses direitos e que a imobiliária assume aquilo. A questão é quanto eu vou cobrar por isso. Não posso eu sair dando desconto em taxa de administração e depois fazer tudo para o proprietário, porque senão eu vou perder o cliente. Então hoje eu consigo deixar muito claro para o proprietário, putz, ele é um proprietário, então assim, já que todo mundo pede desconto, não, eu tenho planos diferenciados. Eu tenho o plano de um valor menor e eu tenho um plano maior para o proprietário que não quer ter dor de cabeça nenhuma. Pensa agora num cara que está começando, tem os seus 150 imóveis, 200 imóveis. Tem alguma dica que você dá para ele, já que ele não tem credibilidade suficiente para cobrar mais caro? Mas de toda forma, se ele não quer correr o risco, putz, vou garantir, porque isso é complicado, se você tem uma carteira pequena, correr esses riscos, né, as coisas, mas ele não tem a obrigação de garantir. Mas a minha sugestão é que ele deixe claro quais são as regras do jogo. Primeiro, o que é obrigação de imobiliário, o que é obrigação do inquilino. Boa. Então a gente está cansado de receber proprietário na imobiliária brigando como se a imobiliária tivesse ido lá e estragado o imóvel dele. Tem que entender que quem estraga é quem mora no imóvel, que é o inquilino, não é a imobiliária. Pô. Então acho que primeiro raciocinar com o proprietário de quem ele deve cobrar é o primeiro passo. Ele não tem que cobrar da imobiliária se o contrato dele com a imobiliária não é um contrato garantido. A pergunta que eu te faço é, se ele faz um documento à parte, porque talvez ele não saiba que é uma carta de intenção, esse documento é bom que ele pegue uma assinatura do proprietário e do inquilino? Como é que ele pode pensar nesse sentido? Pois é muito interessante isso, né? Porque nós vamos nas fases dos contratos. Muito antigamente, a gente vem dos tempos que a gente fala dos avós, que eram as coisas no fio do bigode. Você não precisava nem de contrato, você verbalmente, e existe essa validade, que era feito o acordo e pronto, e ali já estava honrado. Depois a gente percebeu que a palavra não valia mais nada, a gente tem que ter as coisas por escrito. Boa. Certo? Boa. Aí você escreve e a gente começou a entender que depois não valia mais se as coisas simplesmente por escrito, você teria que provar se a pessoa assinou ou não, você tem que ir para a fase, vou reconhecer firme e provar que é a pessoa. Depois não vale mais o escrito, você tem ainda que fotografar. Então a gente vem acompanhando a evolução jurídica das coisas. Então hoje, pasme, quem lê o contrato e você ouve, eu acredito que muitas pessoas falam, assinei sem ler. Então não basta você só encher um monte de cláusulas, você tem que ter a preocupação de explicar essas cláusulas, de provar para um juiz ainda que você explicou, esclareceu isso para o inquilino. Então a carta de intenção, ela auxilia muito nisso, em você repassar os principais pontos, aspectos da locação. É aquilo que você sabe que vai dar problema no decorrente ou no final da locação. Para quem estiver nos ouvindo, é algo assim, você vai fazer um documento qualquer que vai dizer... essa carta ou esse documento, ele serve para dirimir alguma dúvida sobre o contrato tal. E você colocar as principais coisas, que é mais ou menos o que ele está colocando, que é um documento que vai dar um suporte. Uma coisa muito legal, quer ver? Que eu vou até deixar de dica para você levar isso ao proprietário. Ele declarar que ele está ciente de que ele só vai poder exigir pintura nova na locação naquilo que é novo. Porque a gente tá cansado de proprietário, mas eu entreguei a pintura boa, agora tá horrível, e aí okay. Posso ou não posso? Pintura ok, não dá. Aí o juiz fala assim, mas esse ok, o que é isso? É 0 quilômetro? Exato. Então assim, você leva esse proprietário, quais as obrigações e como vai funcionar, e ele declara que tá ciente assim ou não. Porque se ele já discute no começo, você não quer, não, então pinta, entrega em ordem, então vai. Cara, pegando já esse gancho aí, vamos pra vistoria, que eu acho que é um outro pepinaço que um amarra o outro. A própria vistoria, ela vai refletir lá no final da desocupação, é onde o bicho pega.
isso representa um alto custo para a imobiliária. E tem imobiliárias cobrando, outras com medo de fazer a cobrança. Qual a legalidade na cobrança da taxa de vistoria? E já pegando o gancho aqui, continuando, que cuidados ele deve ter com a vistoria dele? Pois é. Hoje a gente vê a importância de você ter uma vistoria muito bem feita, muito bem elaborada, tá? E isso, obviamente, representa custo e as imobiliárias têm procurado aí, porque senão não fecha as contas, como é que eu faço da taxa de administração ou para pagar essa vistoria? Muitos questionam isso, inclusive, da legalidade. Então, você vê em regiões muitas imobiliárias cobrando, indo muito bem, da vistoria, outros ainda com receio ou questionando, e já começam aquelas discussões. É ilegal, porque a lei do inquilinato diz lá que é obrigação do locador pagar pelas taxas administrativas ou aquelas taxas para você ver a idoneidade do inquilino. E uma ressalva, e obviamente de quando foi escrita a lei do inquilinato em 1991, ela nem especificou, nem tinha porquê descrever alguma coisa relacionada à vistoria. Mas isso não se aplica na lei de você dizer, putz, é uma cobrança exclusiva do locador. Até porque, com relação à idoneidade, sim, as taxas, essa é uma taxa que é só o proprietário que paga, porque é uma coisa que vai beneficiar exclusivamente ele. A vistoria e o entendimento, ela não beneficia exclusivamente o locador. Ela ainda preserva e beneficia, por vezes, o inquilino. Ela é para ambas as partes. E também vemos que não existe uma obrigação legal de uma locação ter uma vistoria. No entanto, recomenda-se, principalmente para as imobiliárias, que faça isso, porque a gente sabe quantos problemas que temos que a vistoria resolve. Então, já que a vistoria ela atende ambas as partes, ela pode sim ser negociada e cobrada de ambas as partes. O que a gente tem que entender só qual é o equilíbrio dessa relação. Não aconselho, e obviamente vai ter esse abuso se você cobrar ambas as vistorias do inquilino. Então eu entendo que se você tem esclarecido, se você tem no contrato, ou se comprova de acordo, por exemplo, um paga de entrada, outra paga de saída, perfeito. Não tem problema nenhum em você cobrar isso aí. Putz, vamos dividir metade cada um na entrada, metade cada um na saída? Ela é para ambas as partes. Então não há nenhum impedimento legal de você cobrar a vistoria aí de inquilino e de proprietário. E a vistoria hoje, o que você sugere que essa vistoria tenha? Ela é mais detalhada, menos detalhada, na tua visão, na tua experiência que você já tem de anos na tua imobiliária e também como advogado, né? Pois é. Costumo dizer que nós temos 3 tipos de vistoria no mercado. Você tem a vistoria voltada para o inquilino, que é aquela que é 2 folhas de... É o do ok aí, do 0 quilômetro. Você tem xizinho. Tem, não tem. Tem porta, tem janela, tem pintura. O inquilino adora isso daí, porque depois o que você vai falar para ele se ele quebrou, se ele fez alguma coisa, porque a vistoria não dá nada. Pouquíssimas fotos, nada detalhado. Você tem a vistoria sonho de consumo do proprietário, que é aquele que quer que fotografe tudo, que tira foto do 250 páginas. Pasmem, já tive problema de proprietário cobrando pininho da porta. A porta tem 3 pininhos pra prender ela, né? Aquelas coisas, não sei como é que chama aquilo lá. Eu já tive proprietário cobrando o pininho da dobradiça. Eu nunca parei pra olhar nem na minha casa se os pininhos da dobradiça tá dentro. Aquele proprietário quis cobrar os pininhos da dobradiça, espelhinho de tomada, tal. Então eu falo que a imobiliária ela tem que ter a vistoria voltada para ela. O que é a vistoria da imobiliária? Se ela faz uma vistoria extremamente detalhada, além de se tornar complexo depois na saída, se ela faz essa vistoria na entrada, ela também é um alto custo para ela. Pense quanta vistoria vai fazer um vistoriador. O vistoriador, se ele poderia fazer 4 no dia, ele vai passar a fazer uma vistoria no dia, se ele tem que ficar fotografando até pininho, até essas coisas. Então eu costumo dizer que aquelas coisas que são de baixo custo ou de fácil reposição, espelhinho de tomada, parafuso de maçaneta, que essas coisas, acho que a imobiliária não tem que se preocupar com isso. Então a gente tem que ter uma vistoria padronizada pela imobiliária. O que é que realmente pode recair sobre ela, o que ela tem que se resguardar, e essa vistoria aí que a imobiliária tem que padronizar. Quando a gente fala nesse sentido, a gente vai ter lá no final a famosa inadimplência, né? O impacto que ela vai ter nisso. O cara larga a mesa lá, a chave na mesa, conforme falamos agora há pouco. Esse é um pepinaço, hein, chave na mesa. Esse é um pepinaço. Inquilino que entra no imobiliário e joga a chave na mesa. É a pergunta que o pessoal me faz. Felipe, o que eu faço? Porque você não tem nenhum termo de entrega de chaves. Boa. E aí se torna mais problemático do que você ter um termo de entrega de chaves. Porque se você não tem, comprovando que o inquilino te devolveu o imóvel, você só tem 2 saídas. Ou você ingressar com uma ação de despejo, para você provar aquele coisa, ou você fazer isso de forma extrajudicial. Aconselho sempre que a imobiliária tenha esse resguardo, porque o inquilino ele joga, ele é de sacanagem mesmo. Já que você não quer, tá aqui a chave, manda um representante, já tá devendo, tá aí. Então você tem que provar que houve essa entrega da chave. Hoje, inclusive, que seja talvez até por um e-mail, por um WhatsApp,
certo? Ou a assinatura eletrônica facilita muito, ele tem que entender que ele tem que assinar um documento para parar a relação locatícia. Ou que ele te dê a chance de você entrar no imóvel, que comprova, o inquilino, putz, comprova que está vazio, posso entrar lá, tal. Aí você faz isso de forma extrajudicial. E aí dentro disso, ele chegou lá, jogou a chave ou tal, e aí ele não pagou, talvez, o último aluguel, não pagou algumas questões aí do diferencial da vistoria que ele teria que arrumar. Quais são os impactos hoje da inadimplência nos encerramentos da locação, baseado que muita gente que está nos ouvindo aí, hoje tem esse problema muito grave que putz, o cara foi embora, não pagou, o cara está devendo. Quais são os impactos disso? Bastante. Nós temos o impacto tanto de mercado, o que é inadimplência reflete na desocupação, e o que esses imóveis devolvidos com danos também reflete na carteira da imobiliária, uma vez que você tem um impacto na visão do locador. De tipo, cara, você me dá imóvel em ordem, eu vou perder, não quero vai ser mais seu cliente, eu não quero ser mais cliente. Nós temos que entender, até no momento, infelizmente... E é legal que você acabou, desculpa te cortar, porque é bem isso mesmo, o proprietário chegar e falar, eu vou largar de você resolve, você vira, quer dizer, aí vai a imobiliária pagar. Né? Exato, o que eu não aconselho, né? A gente fazer isso, como eu já disse, eu acho que se você faz isso, cobre por isso. Temos que entender o momento atual do nosso país, que a inadimplência quase que triplicou. Isso significa que nós teremos muito mais pessoas deixando de pagar aluguel e você tendo que retomar o imóvel, ou ter que promover um despejo. Isso aumenta a desocupação e abandonando o imóvel. Então, assim, dois conselhos que eu dou para o imobiliário, preocupação de ter. Primeiro, a desocupação ela não é boa para a imobiliária. E se o cara ele tá ruim, o quanto você puder fazer, ou às vezes assim, acordo, parcelamento, de você manter, houver a manutenção da locação, isso é melhor, porque você tem que diminuir a tua desocupação, porque se desocupou, você passa a ter um problema ainda maior. Porque se o cara já não está aguentando, o inquilino já não está conseguindo pagar aluguel, quem dirá ele pagar os encerramentos da locação? Então, obviamente, você, na desocupação imobiliária, um percentual dessas desocupações já são de inquilinos inadimplentes. Então, é óbvio que esses inquilinos você vai ter uma certa dificuldade de receber dele. Qual a expectativa que você tem de receber um imóvel em ordem de quem nem um aluguel estava pagando? Então isso reflete na desocupação imobiliária e na dificuldade, sim, da gente ter um imóvel devolvido em ordem. Sonho de consumo das imobiliárias, você tem um encerramento, o inquilino chega aqui, chave, tá aqui o boleto, tá pago, tá aqui as contas, tudo quitado, o imóvel em ordem já pode entrar com outro. E é nisso que a gente tem que trabalhar. E dá, sim, para a imobiliária ter procedimentos e com um grande percentual do número das ocupações, conseguir que ela seja feita dessa forma. Antigamente o cara era obrigado a renovar, né? Por isso hoje muita desocupação. Então ele renovava o contrato porque ele conseguiu que o sogro dele, o cunhado dele, fosse fiador dele. Então o grande problema do mercado sempre foi a discussão do fiador. Aí surgiram alguns seguros-fiança. E nos últimos 4 anos, que na minha visão foi uma independência do mercado, não diria 4, diria 6 anos por aí, onde surgem as garantidoras lá, vamos chamar assim, o fiador profissional, o garantidor profissional. E o mercado hoje está enxergando, e até um pouco assustado, com algumas recusas de pagamentos de seguradora ou garantidora. Isso é um problema que ocorre nas imobiliárias hoje em dia. Muitas vezes essa garantidora informa que não cobre determinado item ou atingiu o seu limite da cobertura, e aí a imobiliária entra numa guerra dessa questão de a garantidora não está me pagando, ou essa situação. Por um lado, uma baita evolução, que é a garantidora. Como é que você enxerga esse processo e qual é o toque que você dá para as imobiliárias e o que as imobiliárias têm que entender nesse sentido, né? Pois é, eu vejo aí que o momento que nós estamos no mercado é um momento assim de mudança e as imobiliárias acho que tem que parar de brigar com garantidor e com segurador e entender e auxiliar isso, a gente mudar o mercado na cabeça ainda tipo do locador, do proprietário. A gente tem que profissionalizar a questão da locação, do proprietário de imóvel de locação. Então vamos voltar no tempo, como você falou, a gente passava primeiro por uma fase de o proprietário falava, a imobiliária fazia tudo por quê? Senão eu vou perder esse cliente. Então o proprietário começou-se a acostumar ao quê? Eu tenho a imobiliária reformando meu imóvel, porque senão se eu ameaçar sair de lá, ele vai fazer tudo para mim. E aí a imobiliária deixou o proprietário mal acostumado.
E aí começou a ver que isso aí doía no bolso dela, também é complicado, quando vem seguro, quando vem garantidora, e a garantidora, a imobiliária joga isso para a garantidora passa a olhar da seguinte forma: deixa eu pagar, porque eu preciso crescer, eu preciso ganhar a confiança do mercado, senão a imobiliária para trabalhar comigo, o proprietário não quer mais eu com garantia, e também começa a pagar tudo. Lâmpada, chuveiro e reforma o imóvel, tudo que o proprietário reclama, começa a pagar tudo. Então a questão é, como é que ficou esse proprietário que há anos ele tem um imóvel sendo reformado, seja pela imobiliária, seja pela uma seguradora ou garantidora. E a gente vê que a conta não fecha. Provas disso, os valores que vão seguro ou as garantias locatícias. Porque é uma questão que não fecha a conta. Os encerramentos de imóveis se tornam muito caros, se torna muito oneroso. E aí começa a ficar muito caro também a locação. Então a gente tem que parar para começar a entender que tem que ser regulamentado ou profissionalizado a questão de o que é realmente responsabilidade do inquilino e o que é responsabilidade do proprietário. E parar de empurrar coisa de responsabilidade do proprietário para outras pessoas pagar. Parar de reformar imóvel do proprietário às custas de garantidora ou de seguradora. A gente precisa entender isso como mercado. E deixar claro para o proprietário como é que funciona. Quais são as obrigações, quais são as responsabilidades, porque o proprietário ele tem sim obrigação pela manutenção do imóvel dele. Ele não simplesmente compra o imóvel e vai achar que vai ficar 20, 30 anos, o imóvel dele vai ser novo novamente. Bom, e aí ele na cidade dele lá, ele até tenta fazer isso, mas a imobiliária concorrente, ela acaba abrindo um pouco mais, ela acaba sendo mais complacente nesse sentido. Que conselho você dá para uma imobiliária hoje que ela quer profissionalizar, mas ela entende que tem uma outra imobiliária começando, ela entende que tem um concorrente que quase está, vamos dizer assim, pirateando o mercado, né? Que conselho que você dá nesse sentido? Porque, obviamente, as pessoas entenderam, show de bola, mas o meu concorrente não faz isso. Aí fica uma concorrência, vamos chamar de tudo desigual. uma questão assim de custo e de qualidade de serviço. Isso seja para quem for, senão a conta não fecha. É o quanto você cobra e qual é o serviço que você consegue oferecer. Legal. Então, putz, eu tenho um concorrente que ele faz tudo para o proprietário. Você pode ter certeza que ele também está cobrando bem por isso, porque ele não vai conseguir cobrar uma taxa abaixo do mercado e dar tudo para o proprietário. Não faz sentido. Felipe, você está falando uma coisa que eu acho que é muito legal, e hoje as pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque eles estão lá do outro lado pensando assim, caramba, tá, mas não resolveu o meu problema. O que você está colocando, que eu acho que é bom que as pessoas percebam, existe uma grande diferença entre a credibilidade e a autoridade, né? Então, hoje virou moda eu ser autoridade no mercado. Eu, por exemplo, tenho muita gente que copia curso meu e tenta usar autoridade, né? Porque aparece demais em vídeo. Ele lê algo meu, pega parte de esse podcast, por exemplo, já muita coisa sendo copiada de alguns e tal, pega essa parte e bota na visão dele, que eu chamo isso de autoridade. Nos Estados Unidos nós temos um problema grave hoje, onde o corretor cada vez ganha menos, isso é real, hoje está acontecendo isso. Desculpe, o corretor cada vez ganha mais, a imobiliária cada vez ganha menos, claramente a imobiliária não tem o que oferecer para ele, hoje é o corretor que escolhe a imobiliária e não é a imobiliária que escolhe o corretor. Principalmente pela dificuldade que eu entendo da questão de marketing digital, esse tipo de situação. E aí você vem com uma coisa muito legal, que quando você fala de que a conta não fecha, quando você fala de que serviço eu faço e do que eu cobro, você está falando de uma coisa muito clara que é totalmente diferente disso, que é a credibilidade. Pela tua experiência, pelo tempo, do que a Mocambo chegou hoje, já foi conquistou o top de marketing em São Paulo, toda essa linha, o respeito, principalmente, que você tem conquistado no mercado, como é que você sugere, ou como é que você dá um toque, ou como é que você aconselha que a pessoa comece a mostrar um pouco, ou o que seria a credibilidade da imobiliária? Como é que ela pode começar a pensar um pouco mais nisso? Ela vai construir muito em serviços, né? E explicar aquilo que você está fazendo pelo proprietário, e você ter mais próximo, se você tá começando, coisa, e o proprietário tá ciente disso e que você tá por ele. E o fato de você ter regras e estar regulamentando, ele vai sentir que você tem que ser o representante dele, certo? Que você é o representante do proprietário. Aí nós começamos aí, que a gente estava falando, putz, de negativa, isso, aquilo.
Tá, daí eu vejo às vezes imobiliária falando, eu não vou mais trabalhar com uma garantidora, eu não vou trabalhar com isso porque tá me negativando o pagamento. Tá, e daí você vai voltar o quê? Vai trabalhar com calção? Matou a pau, vai dar um passo Poxa, atrás. aí o calção vai te garantir o quê? Vou pegar fiador. Tá fácil receber fiador? Hoje eu até costumo perguntar, né? Qual é o fiador que te disse, se meu inquilino não te pagar, eu te pago em 30 dias? Hoje, se você trabalhar com fiador, ninguém te diz isso. Até porque é o sogro, a sogra, alguma coisa. É óbvio que ele vai defender, é um pai ou a mãe, ele vai defender o inquilino. Porque a primeira pessoa que o inquilino fala quando ele deve na imobiliária é para dizer para o fiador dele que a imobiliária está tentando roubar ele. Então, óbvio que se é um grau de parentesco, alguma coisa, ele vai ganhar o fiador nisso. Então, você não tem, o processo também é muito demorado. Então, por isso que eu falo que eu acho que a chave, o segredo de tudo é você ter uma boa conversa com o proprietário, demonstrar sim que você está do lado dele, querendo fazer as coisas da forma certa, né? E você ter as regras de como é que funciona a locação e mostrando a preocupação tua. Hoje, inclusive, garantia é uma coisa que eu falo, é a maior preocupação. E para você quer resolver, evitar seus problemas de desocupação, escolha bem uma garantia no início da locação, tá? Isso vai resolver teu problema no final. Quando a gente fala dessa questão do encerramento, como é que seria essa questão, então, referente à calção? Que você tem um limite de calção que você cobrou e você tem um pepino pela frente. Pois é, a calção, por vezes, limitada a 3 vezes ao aluguel, isso a gente tem na lei do inquilinato. Com exceções, aí já sendo aceita valores um pouquinho maior, quando você justifica, seja por um valor elevado do condomínio, por alguma obrigação do locador no início do contrato, já existe um entendimento até para você ter uma calção no valor maior, pode tipo cobrar até maior. Ele pode botar na calção. No entanto, ainda assim, sempre entenderemos que ela é uma garantia muito limitada. A calção é para garantia do aluguel e ele fala assim, quero minha calção de volta, mas ele deve em reparo. Se ele deve em reparos, aí você tem, aí vai como que a gente trabalha com a calção. Se você seguir ao pé da letra a lei como ela determina, que seja aberta uma conta conjunta numa instituição financeira, uma conta poupança em nome de locador e de inquilino, e esse valor ele só pode ser mexido com a autorização dos dois ou por determinação judicial. Por vezes é comum que imobiliária tenha uma conta só para isso, até porque você não vai pegar teu inquilino e teu proprietário, vamos no banco abrir uma conta poupança conjunta. Então é comum que imobiliária tenha uma conta poupança só para isso, por esses valores. No entanto, o princípio é o mesmo. E que já deixa a regra. Isso, né? Você blinda isso. O que é difícil, e aí você vai ter a pressão, depois do inquilino, a imobiliária tá me roubando, não quer devolver meu calção. E quem vai para as redes sociais, ninguém vai entender lá e ver só vai ler que a imobiliária é ruim e rouba o calção do inquilino, mas não entende a discussão que tem ali no caminho. Então, por vezes, a gente tem que ser muito mais rápido se a gente entende que existe essa discussão no encerramento de locação entre proprietário e inquilino, porque quando tem o calção, o proprietário também é o primeiro a olhar no valor, tá? Ainda existe muitos proprietários que adoram o calção, mas para quê? Para pegar o dinheiro e depois falar pro inquilino morar 3 meses de graça lá, ou que para não devolver o calção, porque ele gasta a calção. Então o proprietário ele sempre tá de olho nesse valor e ele vai arrumar alguma coisa para fazer, para cobrar, para tirar de valor. Por outro lado, o inquilino ele quer a restituição do valor inteiro. Se a gente não tem esse consentimento e não autorização das partes, judicial. Mas não é só a questão de abrir conta. A hora que você bota num documento que só pode tirar com a autorização dos dois, do proprietário e do inquilino, quer dizer, você blinda e também você protege a imobiliária. Exatamente. Porque senão o cara vem para cima da imobiliária, que isso virou comum. Ele sempre em cima da imobiliária. É sempre a imobiliária. Ele não vai enxergar as exigências extravagantes aí de um proprietário, é a imobiliária que exige dele. Legal. Quando a gente fala em problema comum, quais os problemas comuns que podem surgir, na tua visão, dentro aí, durante o processo da desocupação do imóvel? Pois é, acho que o que mais se dá discussão hoje em dia é com relação à pintura. Eu acho que essa é a campeã disso, né? Principalmente de proprietário querendo que o inquilino pinte o imóvel, devolva em ordem, sendo que ele não entregou. Ele falou, eu entreguei bom, agora tá ruim, eu quero novo. Certo? E aí existe uma discussão, inclusive se a gente entender a linha que está indo à justiça, nessa questão que nós falamos no início do podcast aí, sobre o inquilino ele não ter obrigação daquilo que é o desgaste natural. Existem juízos, e isso de certa forma é ruim para o mercado imobiliário, se isso ganha força, essa linha de entendimento tem pessoas indo nessa, inclusive da pintura interna, que não vai ter obrigação do inquilino de restituir com a pintura interna. Até porque, se parar para pensar, nós moramos na nossa casa, talvez você esteja morando há 10 anos, a pergunta é quantas vezes você pintou? Nenhuma. Aí o inquilino sai 1 ano, você vai querer que ele pinte, entendeu? E aí o inquilino vai dizer assim, putz, mas sujou o quê? É natural, é pó. Isso eu não encostei em nada, não tem marca. Então o que nós temos? O fato é, embora se essa corrente, independente dela ganhar maior força ou não no judiciário,
Fato é que nenhum juiz vai condenar inquilino a pagar pintura nova de proprietário que não entrega pintura nova. Então, hoje, fato é, tua vistoria ela tem que estar muito bem escrito. Pintura nova. Boa. E, aliás, vistoria, a gente vai passar pelas fases da vistoria, né? Hoje não adianta simplesmente você escrever só simplesmente pintura nova. Vamos lá para as vistorias que... Pasme, espero que ninguém use isso ainda, mas existiam as vistorias lá que era xizinho na folha de papel, né? Porta, parede, janela. Sabe que ainda tem, né? Ainda Olha tem. o tamanho do Brasil. Muito. Infelizmente, ainda às vezes deparo o documento e falo, não acredito que o imobiliário está trabalhando dessa forma. Muito. Eu já vi vistorias hoje de uma folha só. Então, isso aí não existe quase assim, hoje. Eu não tenho um quarto. Putz, então imagina. Aí você vai cobrar a pintura do inquilino. O que você vai ganhar isso na frente do juiz? Não tem. Então hoje não basta mais você só escrever pintura nova para você exigir pintura nova, porque a gente começa a se deparar com outro problema. Se a pintura era branca, o inquilino devolveu com pintura preta, tá nova. E aí? Você vai falar o que, prejuízo? Felipe, dentro dessa linha, na sua percepção, quais são os procedimentos aí padrão na tua visão de uma desocupação, né? Porque o cara que está nos ouvindo, ok, ele vai fazer a desocupação. Qual é o procedimento padrão? Pois é, a gente tem que entender aí e ter esses procedimentos bem determinados de uma desocupação. A primeira pergunta é em que momento que começa a desocupação do imóvel? Boa. A gente tem que parar de entender que, putz, a hora que o inquilino devolver a chave eu vou tratar do encerramento dele. Não. Primeiro que o inquilino tem que avisar com antecedência e isso tem que ser bem combinado, tanto no contrato quanto na orientação, que nós falamos isso. E você tem tido muito caso e até nas mentorias que você já fez... apareceu casos onde o cara pedia o imóvel de desocupação e não desocupava depois. Pois a gente tem que entender também que isso é uma coisa criada até por nós mesmos. Qual é a cláusula que hoje tem, que todo mundo coloca no contrato de locação e se você pergunta para muito imobiliário, eu não sei porquê, o padrão é assim. Você faz o teu contrato de 30 ou 36 meses e acha que é padrão ou acha que é lei, e infelizmente você acha muita coisa na internet isso, que não é lei, não é obrigação nenhuma de você conceder após 12 meses isenção de multa. Mas isso é um acordo entre as partes. Mas, pois bem, se você coloca no teu contrato que após 12 meses o inquilino pode desocupar, livrando-se da multa contratual desde que avise com 30 dias de antecedência, o inquilino ele só ativa na cabeça dele lá uma coisa que é assim, quero ficar livre da multa. Quando eu vou mudar? Não sei, quando eu achar um imóvel melhor que esse. Mas da multa eu já quero me livrar. Isso, aí ele já está livre da multa? Exato, porque ele avisou com antecedência. O que eu oriento? Então, quando ele avisa, a gente tem que analisar como imobiliária e você ter um procedimento bem elaborado para você entender e não ter esse problema. A primeira coisa que você tem que entender é que se este contrato teu, ele está dentro de um prazo determinado ou se ele já venceu, ficou indeterminado. Se o inquilino, se o contrato terminou os 30 meses, ele avisou que vai sair, mas não desocupou, o proprietário pode retomar o imóvel. Despejo é ação para você retomar o imóvel, porque se inquilino, se você vai sair, eu já tenho outro interessado, aí você vai ficar me enrolando, sai do imóvel aí que eu quero um outro contrato maior. O grande problema é se esse inquilino está dentro de um prazo determinado. Eu tenho um contrato de 30 meses, passou um ano, o inquilino falou que vai sair e não saiu. O proprietário não pode pedir, porque ele tem a obrigação de cumprir esse contrato até o final. Lembrando que essa cláusula 12 meses, ela só dá vantagem ao inquilino, ela não dá direito ao proprietário pedir o imóvel. Se alguém escreve que essa cláusula, olha, o proprietário pode pedir após 12 meses, essa cláusula é nula. Vai em confronto à lei do inquilinato. Pois bem, então qual é a saída, Felipe? Qual a orientação? Se esse inquilino comunicou que vai sair, você já tem a preocupação, obviamente, de colocar outra locação porque você não quer perder esse imóvel, faça com o teu inquilino um distrato. E aí você vai até entender com ele a realidade, putz, se realmente vou desocupar ou não. E pasme, tem inquilino que a hora que você fala isso, opa, peraí, não sei realmente se eu quero sair ou não. A hora que ele entende a força do documento de vou sair em 30 dias, se não sair, sou passivo, aceito no despejo. Vai fazendo os termos, teu jurídico vai fazer legal isso aí, um documento. A gente tem um documento muito bem elaborado e funcionais com relação a isso. Mais para posicionar o inquilino e ele entender que você não está brincando do que qualquer outra coisa. Do que você também fica lá, por vezes eu entro, você vai entrar em relatórios de imobiliário, comunicado de desocupação. De quantos comunicados? 5 meses atrás, 6 meses atrás, e o cara não desocupou. Então, ou seja, você perde até controle da tua imobiliária, da tua previsão de qual é o número de desocupação que você vai ter. Você falou só pra gente terminar e para acrescentar, eu vejo muitos proprietários querendo falar pra imobiliária como ela tem que trabalhar. Percebam que se o proprietário ele tá ditando, dizendo como é que você faz o encerramento, ele não tá percebendo o profissionalismo na tua imobiliária. E esse proprietário, se ele não percebe profissionalismo, tanto faz como tanto fez a tua imobiliária ou a imobiliária do concorrente.
A partir do momento que o proprietário entende que você é uma imobiliária organizada, que você tem procedimento, que você cuida de detalhes, que você tem preocupações, ele não vai querer te ensinar, porque você não vai querer ensinar a pessoa a trabalhar. Você não vai num médico querendo ensinar o que você tem, o que você vai fazer. Aliás, se você vai num clínico geral, ainda você tem essa mania. Você não vai no especialista dizendo para ele o que ele tem que dizer. Então, assim, a tua imobiliária ela é uma clínica geral ou ela é um especialista? A partir do momento que o proprietário te enxerga como isso, dificilmente você pede também esse imóvel de relocação para outras imobiliárias. Esse proprietário vai continuar cliente teu. Felipe, se você quiser deixar o seu contato, a pessoa que quiser conversar com você, algum assunto, como é que ela vou deixar, ela vai me achar nas redes sociais, é @Felipe Chagas, certo? Estou à disposição, a gente tem feito mentorias, ajudado imobiliárias aí pelo Brasil todo, a gente tem feito cursos e mentorias juntamente com o Rosalvo Barreto, esse grande mestre aí, especialista aí do mercado imobiliário. Legal, estamos juntos aí há um tempo. Temos ajudado aí muitas imobiliárias pelo Brasil a conseguir colocar procedimentos e diminuir os números de problemas aí na administração de imóvel. Maravilha. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, o único podcast voltado exclusivamente, especificamente à sua imobiliária, que trata de gestão, trata do seu dia a dia, de todo o processo da sua imobiliária. Hoje eu estou aqui com o Felipe Chagas, ele é especialista em direito imobiliário, ele é diretor de uma imobiliária, ele é diretor da Mocambo em Itatiba. Felipe, seja bem-vindo primeiramente, se você quiser se apresentar um pouco aí para que o pessoal te conheça um pouco mais, e aí eu sempre gosto de dizer, depois a gente taca pau na pergunta e no nosso bate-papo. Legal, perfeito. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui. Já é a terceira vez que nós estamos aí gravando. Acho que foi muito positivo. Pessoas comentam comigo. Acho que foi um conteúdo legal já que nós trouxemos. E é um prazer estar novamente falando aí com o mercado imobiliário. E a gente vai trazer um assunto aí que é interessantíssimo tanto para quem está na gestão da locação da carteira, quanto para os corretores de venda, tá? Para quem ainda não me conhece, só para apresentar, sou advogado, sou especialista em lei do inquilinato, dou consultoria para mercado imobiliário e o mais importante de tudo, que o meu entendimento de mercado é porque eu já tenho mais de 25 anos dentro de uma imobiliária, né? Então, sou diretor da Mocambo Imóveis e essa experiência que a gente tem no mercado faz a gente conversar fácil com o profissional aí de passar a informação para quem está na área do mercado imobiliário. Maravilha, maravilha. Indo já direto ao ponto. Então, Felipe, já para a gente entrar nesse assunto, o que é o direito de preferência do inquilino e como é que ele deve ser tratado durante a venda do imóvel? Perfeito. Então, um assunto teoricamente simples, mas que dá confusão pra caramba a venda de um imóvel quando tem um inquilino. Porque a lei do inquilinato deixa claro que o inquilino ele tem o direito de preferência em igualdade de preço e de condições. E aí a gente começa a surgir algumas confusões, tanto dentro para quem está na área administrativa da imobiliária, quanto para o corretor de venda, que a gente começa a ter um monte de discussão e de confusão em vendas de um imóvel quando está alugado, quando está ocupado, e coisas que nós não temos quando o imóvel, por exemplo, é ocupado diretamente por um proprietário de imóvel. Quando você coloca a figura do inquilino, muda tudo, desde a você ter confusão, principalmente se a pessoa compra e quer esse imóvel para moradia e ter um inquilino dentro, então como é que faz essa desocupação do imóvel, a como que tem que ser a devolução desse imóvel. Eu acho que a gente vai bater um papo legal sobre isso e essas confusões que dão aí, né? Tá. Bom, começando pela notificação, né? Como é que na sua visão ela deve ser feita essa notificação ao inquilino sobre a venda do imóvel? Existe prazo para a resposta dele ou não? Sim. A notificação de venda de direito de preferência, então a própria lei do inquilinato deixa claro lá que ela tem que dar ao inquilino igualdade de condições com terceiros. Então, e dando prazo, qual é o prazo que tem de resposta para o inquilino? Tem que dar o prazo para ele de 30 dias. Se ele for omisso após 30 dias, pode ser vendido para outra pessoa, lavrada de escritura, sem problema nenhum. Tanto que, já não te cortando, mas já pegando o gancho, existem muitos casos de pessoa que compra um imóvel e passa esse imóvel, isso no Brasil acontece, às vezes num preço menor, e pasme, né? Acho que você sabe muito bem disso. Aí o inquilino vai lá e
impõe o direito de compra dele, que ele não recebeu oferta nenhuma, e vai pagar pelo preço que foi transferido o imóvel, não é isso? É uma questão muito legal que você levantou e é um terror de corretor de imóveis, porque o corretor, quando ele vira, uma das primeiras coisas que ele aprende é isso, cuidado com o direito de preferência do inquilino, que ele tem a igualdade aí e pode reaver o imóvel para ele. Como é que funciona isso daí na prática? O inquilino que ele é preterido do direito de preferência de compra dele, ele pode requerer do vendedor desse imóvel perdas e danos pela oportunidade que ele deixou de ter. Ou ele pode, depositando o valor e as despesas lá de escritura, ter para si o imóvel por aquele valor que foi passado, desde que o contrato de locação esteja averbado na matrícula, tá? Então, assim, até a gente entender, peraí, como é que funciona assim? O inquilino ele pode ter pelo preço o imóvel para ele, desde que esse contrato de locação esteja averbado na matrícula. Se ele não averbou esse contrato na matrícula, ele não vai simplesmente ir lá depositar o valor e, putz, vou comprar esse imóvel por 100, 150, 200 mil, o valor da escritura. Não, ele vai poder pleitear perdas e danos, porque ele deixou de adquirir, ou ele perdeu uma oportunidade de compra que ele teria, tá? Mas é importante, de toda forma, a gente ver a confusão que pode ter para a imobiliária que é responsável por essa venda. Então, de toda forma, é muito importante para o profissional da área que seja respeitado esse direito de preferência e feito a carta para o inquilino. Então, dentro dessa linha, na tua visão, como é que deve ser feita a notificação ao inquilino sobre a venda do imóvel e, voltando lá, o prazo aí para a resposta? Pois é, então você tem essa notificação, você vai notificar o inquilino, dá para ele ter um prazo de 30 dias para responder isso daí. Obviamente, vamos entender na prática o corretor, quando ele oferece lá para o inquilino, ele está vendendo, ele vende para outro, ele não vai esperar 30 dias e nem quer esperar 30 dias para ele assinar o compromisso de venda e compra ou para passar a escritura. Então, o que se já pega é praxe do mercado? Você já faz a carta para o inquilino e se esse inquilino não quer, já me assina logo aqui que você não tem interesse na compra e deixa eu concluir minha venda para não ter que esperar esse prazo. O que se confunde muito, duas práticas do mercado e uma que nós não devemos fazer. Muitas pessoas me perguntam, Felipe, eu costumo colocar já no contrato de locação que o inquilino abre mão do direito de preferência. Posso isso? Não. Certo? A própria lei do inquilinato diz lá, são nulas de pleno direito as cláusulas que visam elidir os objetivos da lei. Então, ou seja, se a lei do inquilinato diz que o inquilino tem a preferência de compra, não somos nós que vamos colocar lá no contrato que ele não tem ou que ele abre mão desse direito. Então, não pode. Isso. Então, ele tem a preferência mesmo de compra. Mesmo que tenha no contrato, vai ter que fazer. Ele tem que fazer. E olha outra coisa, a gente acha que tem que oferecer uma vez para o inquilino, né? Mas a igualdade é de condições. Se o valor mudar ou as condições mudar, se você oferta para o teu inquilino um imóvel por R$500 mil e na venda, se você oferta for menor ou for parcelada, você tem que ofertar. Se mudar valor ou as condições de pagamento, oferta mudou a novamente proposta, eu tenho que mostrar para ele a proposta que tem e que ele diga não. Com certeza. Ok, tá. E fora isso, se ele não me assina na hora, existe um prazo legal para que ele responda? Ou eu coloco nesse documento? 30 dias, tá? Da notificação do direito de preferência, você dá 30 dias. Se ele não ofertar em 30 dias, você já aprovou, você tem lá o AR ou a prova que fez a oferta para ele, o silêncio dele já diz aí que não tem interesse. E se ele não responde essa notificação, ficou automático? Passou o prazo automático. Não tem problema nenhum. Se ele não exerceu, se ele não se manifestou em 30 dias, pode ser vendido normalmente aí. Como é que funcionam as diretrizes aí para agendar a visita ao imóvel locado? Óbvio, sem causar transtorno ao inquilino e também que você consiga fazer essa visita, né? Pois é uma dificuldade de mercado e principalmente o corretor de venda vai se deparar por isso. Eu conheço corretores que falam, não vendo imóvel que tem inquilino dentro. Não quero nem saber porque não dá. Então, eu acho que o que é importante, até como corretor de venda e estratégia, entender ao captar ou a pegar um imóvel para venda que tem um inquilino, a primeira coisa, uma que desgasta, vamos fazer uma empatia, se coloca no lugar do inquilino. A questão de visitas, o excesso de visitas ou a questão de horários estressa. Tá? Isso nenhum de nós gostaria de ter todo dia, ou todo dia você ter gente dentro da tua casa. E eu já vi casos de imobiliárias que não chegou a levar nenhum cliente dentro do imóvel, mas conseguiu estressar o inquilino. Como? Fazendo visita com os corretores, demonstrando para os corretores o imóvel. Então, cada dia tinha um corretor diferente que não conhecia o imóvel, não levou cliente, e o inquilino já, não quero mais, não tem ninguém. E aí finda se tornando um problema, tá? Embora a lei do inquilinato permite, o próprio contrato de locação já vai dizer que
O imóvel, não existe nada tipo que alugou que vai proibir a venda. Não, ele pode ser vendido, tá lá. O inquilino é obrigado a permitir visitas? Sim, em horário previamente combinado. Mas ele também pode não comparecer nesse horário, né? Pois é, então o que eu tipo, ele marcou 4 da tarde, ele não aparece. E aí vira, começa, você vai, ou você vai estressar o comprador que está esperando o horário e o inquilino, então ele já queima a venda. Então o que eu sugiro com o corretor, ao saber que é um imóvel bom e que já tem inquilino, acho que a primeira pessoa com quem ele tem que deixar bem combinadinho como que vão ser essas visitas é com o próprio inquilino. E deixar claro que o objetivo não é incomodar, não é estressar, e não queimar, porque você vai ter, quando o corretor pega, ele tem que ser, vamos dizer assim, já um tiro bem certeiro. Ele tem N imóveis para demonstrar para o cliente para formar percepção. Se ele entende que o comprador, então, puxa, eu tenho um imóvel que é para você e está com o inquilino dentro, não vai à toa. Não use um imóvel que está ocupado para formar percepção para o comprador. Eu já vi casos, Felipe, de o inquilino, o pessoal vai lá demonstrar o imóvel, aí o inquilino fazia isso de propósito. Falou, inclusive, você que é lá da imobiliária, cara, já cansei de avisar. Tá com rachadura, tá com isso. Para assustar o comprador, né? Então, pois acontece bastante, né? Mas ele não sai do imóvel. Ele gosta, vai ver quantos anos ele mora na casa. 4, 5. A gente já conseguiu trabalhar com o inquilino da seguinte forma também, para mostrar para ele que nem sempre quem vai comprar o imóvel... Às vezes o inquilino ele gosta tanto do imóvel que ele quer assustar quem vai comprar, exato, só para ele continuar lá. E ele mora há anos. Mas ele não para pensar também que quem pode comprar esse imóvel pode ser um investidor e continuar com ele lá. Então, às vezes, você chegar para o inquilino e falar, dá para você parar de atrapalhar minha venda e vamos falar se você gosta da casa ou não gosta? Boa, queria pegar esse gancho. Como é que você... O que você sugere para os corretores, para as imobiliárias, a tratarem... Como é que elas vão tratar com esse inquilino, né? Você conversa antes, você faz uma reunião? Qual é o processo? Eu acho que é o papel do corretor, ao ter esse imóvel, deixar bem claro para o inquilino como que vão ser essas visitas, como é que funciona a venda. Obviamente, o corretor tem que tratar e tentar. Acho que o primeiro comprador que tem aí é o próprio inquilino, né? Então, às vezes, o corretor conseguir auxiliar ele a fazer um financiamento, a estar adquirindo esse imóvel. Se ele entender que não dá, ele conseguir trabalhar com o inquilino dessa forma. Ele vai poder ser vendido um imóvel se o inquilino gosta da casa. Já pensou, pô, você vai poder ser vendido para o investidor, você vai continuar na casa, certo? E ter no inquilino um aliado, ao invés de ter ele nessa figura que, tipo, deixa eu dispensar, você não vai vender isso para ninguém. Eu não falei nada disso, né? Como disse o outro. Você veja, às vezes eu tenho clientes, obviamente, você sabe disso, de que tem um imóvel que está sendo alugado por inquilino do meu cliente e acabou sendo colocado à venda. Isso acontece por outra imobiliária. E eu sempre digo que a imobiliária também tem que entender que o inquilino também é cliente dela, né? E eu já vi imobiliária ou fazer a parceria com essa outra imobiliária que estava vendendo, porque a venda só saía se a imobiliária que administrasse esse imóvel estava junto, porque ela tinha a liberdade e o inquilino confiava nela. Já não confiava nos outros. Exato. Olha, essa é uma coisa... Quem é gestor de carteira de imobiliária vai gostar muito do que eu vou falar agora, tá? Presta atenção, você proprietário, inclusive eu aconselho quando você faz a administração da locação, pare para pensar se você já não deve ser o exclusivo na venda e colocar inclusive essa cláusula de exclusividade, porque você passa a ter que fazer a coordenação de vendas. O que eu percebo é a imobiliária não ter essa exclusividade na venda, porque o proprietário vai deixar com diversas imobiliárias, mas o proprietário ou a concorrência utilizar o gestor da carteira para fazer o quê? Agendamento de visita. Para ficar agendando com o inquilino, para ficar abrindo a casa. E pare para pensar na responsabilidade. Porque eu já vi casos da imobiliária que administra o imóvel falar para o inquilino, olha, eu preciso que você abra a casa tal horário, tal dia para a pessoa para visitar. E de sumir coisa dentro da casa, de sumir celular. Quem é que paga? O inquilino, ele abriu a casa confiando em quem? No administrador. Então pare para pensar quão sério é isso daí. E eu costumo dizer, a gente trata isso com o proprietário para que ele entenda a responsabilidade envolvida de uma pessoa que está abrindo a casa sem saber para quem. Não são todas as imobiliárias, não são todos os corretores que vai ter essa preocupação de verificar quem vai estar colocando dentro do imóvel. E nesse caso você sugere então que o administrador da imobiliária, que o gestor da carteira, que ele não se envolva, tipo... Olha, eu sugiro que a imobiliária tenha isso daí. Se ela vai ter... Primeiro ponto, vamos entender assim, quem é que tem que tratar de visita? Quem é que tem que tratar de ofertas?
eu entendo que a atribuição é ato privativo do corretor de imóveis tratar isso daí. Se a imobiliária tem aí o seu departamento de gestão de carteira, já existe até uma confusão que fica lá, pô, você fala para o administrador aí, para o gestor tratar com o inquilino, ver se ele quer comprar ou não, pegar a carteira. Se é ato privativo do corretor, vamos para o corretor de vendas, trate isso daí com o inquilino e que faça esse agendamento. Então, quem melhor do que o corretor de imóveis para estar tratando com o inquilino, para saber como é que funcionam as visitas, do que ele não tem, né? Isso. Então, eu entendo que o corretor de imóveis, a imobiliária que tem isso quando está na venda, que esse processo todo seja tratado pelo departamento de vendas, não pelo departamento administrativo. Tá. E é possível ele colocar como exclusividade de vendas? Eu sei que é possível ele colocar que se o inquilino comprar, automaticamente ele pode já definir comissão, pode tudo ali pela imobiliária. Mas ele pode também, caso o proprietário deseje vender, já ser exclusivo da imobiliária, isso a imobiliária consegue? Sim, com certeza. No contrato de prestação de serviço, já pode deixar combinado com o proprietário que, caso ele deseje vender, que a imobiliária será a responsável por coordenar essa venda, ou que será exclusiva pela venda, ou de coordenar perante ainda outras imobiliárias, porque se outra imobiliária quer, mas vai ter que ter todo esse trato com o inquilino, de agendamento, e vamos entender que já existe a responsabilidade, como eu citei o exemplo aí, de acontecer alguma coisa dentro do imóvel. Então, já que você é responsável, que você seja o responsável por coordenar. Se o proprietário não quiser isso, que ele assine um termo que entenda que ele se responsabiliza por quem ele vai colocar dentro do imóvel, por qual corretor ele deixou, ou por quem ele vai dizer lá, abra teu imóvel que eu vou mandar uma pessoa aí para ver. Legal. Eu acho que um dos pontos bacanas aí, até para o pessoal entender bastante, é assim, vamos entrar num ponto que eu acho que é um ponto que ele é delicado, mas ele é bacana. Nesse caso, então, o proprietário desse imóvel que vai pôr à venda, ele tem que pagar multa ao inquilino? O proprietário que comprar tem que pagar multa ao inquilino? Boa, legal. Vamos pensar assim, um imóvel que é vendido e a pessoa que compra, ela quer... Esse imóvel está comprando para uso próprio, quer vender e vai pedir a desocupação do inquilino. E a pergunta realmente interessantíssima. Tem de pagar multa para o inquilino? Depende. O que a gente tem que entender até, vamos lá, se tiver que pagar multa e quem tem que pagar multa, tá? O primeiro passo, vamos entender que o artigo 4º da Lei do Inquilinato, ela diz lá que o locador não pode reaver o imóvel durante o período estipulado para locação. Boa! Certo? Pegando esse gancho, você veja, o grande erro das imobiliárias, que eu digo, quando ela faz o seu contrato de 12 meses, as imobiliárias deveriam se unir mais sobre isso. Ela não sabe, até é legal você colocar um pouco sobre isso, foge um pouco do assunto, mas é bacana, ela não sabe que, por mais que ela coloque esse contrato que após os 12 meses o inquilino não paga multa, mas ela não sabe que o proprietário não pode pedir o imóvel depois de 12 meses. Exatamente, porque a Lei do Inquilinato, ela diz lá, o inquilino poderá denunciar a locação pagando a multa proporcional ao período que resta do contrato. Mas o proprietário não dá esse direito ao proprietário. Isso senão aí. A lei diria assim, olha, proprietário e inquilino que quiser antes paga a multa. Não. Ela simplesmente diz, o locador não poderá reaver para si o imóvel alocado, então não pode pedir. Então a locação tem início e tem fim. Durante esse prazo, aconteça o que for, o proprietário não pode reaver. Tá? E é interessante isso, Felipe, porque... Na verdade, o que ocorre, né? A partir do momento que a imobiliária começa a perceber, peraí, se a maioria dos meus contratos está nos 12 meses, ela precisa entender que ela criou, sem querer, um ciclo de desocupação. Exatamente. E ela, daqui 12 meses, tende a ter uma desocupação. Exatamente. Aí ela reclama que não cresce a carteira, porque desocupa aqui mais do que aluga, ou seja lá o que for, e ela acaba cometendo esse erro. Sendo que ela não entende que tem o outro lado do proprietário, né? E nesse caso, quem é que vai pedir a desocupação, então? Eu preciso que esse proprietário anterior peça? Boa, legal. Vamos entender. Então, se o proprietário não pode reaver o imóvel, ele só vai poder pedir o imóvel durante esse período se houver a inadimplência ou mútuo acordo entre as partes, mas ele é obrigado a respeitar o contrato. Mas espera aí, e aí quem compra não pode ter o imóvel?
o adquirente do imóvel locado pode denunciar a locação. Então, independente de prazo. Então, aí a gente tendo um prazo determinado, tendo o contrato vigente, quem comprou o imóvel, se ele adquiriu o imóvel e ele quer morar, ele pode pedir a desocupação. Tem que seguir as regrinhas da lei, tá? Deixa eu pegar um gancho só aí, que eu acho que é bacana. E a multa da imobiliária? Porque a imobiliária tem um contrato, ela tem todo um caminho, ela está administrando. Qual é o papel dela? Desculpa te cortar a pergunta, mas ela encaixa bem aí. Tá, minha imobiliária está caminhando, estou pondo o imóvel vai ser vendido, o cara vai discutir com o inquilino, ele vai pedir para moradia própria, mas eu tenho um contrato ou não? Você tem um contrato. Nós vamos falar assim, são duas multas, né? Duas perguntas. Vou responder essas duas perguntas aí. Se tem multa para o inquilino e se tem multa para imobiliário, tá? Então, existe uma relação locatícia entre o proprietário e o inquilino. Imagine aí o proprietário. A gente já viu aí que o proprietário ele não pode pedir, mas o adquirente pode pedir. Depois você me lembra, eu só vou dizer as regrinhas da lei, tá? Mas esse cara acaba de alugar o imóvel, dá 2, 3 meses, vende e a pessoa pede pro inquilino desocupar. E pior, vendeu por outro imobiliário. E vendeu por outro imobiliário. Todo mundo perde. O inquilino perde, eu, imobiliário, perde. Multa para o inquilino. Eu tenho tantos argumentos para dizer que sim, quanto para dizer que não. Então vai ser uma discussão jurídica muito longa aí, depende de quem me contratar, se for o proprietário ou se for o inquilino. Porque a lei, ela diz, se ela dá esse direito, ela diz que é o risco do negócio e muitos juristas vão entender que não há que pagar multa para o inquilino, porque é o risco. Se o inquilino fizesse tanta questão de cumprir aquele contrato até o final, ele deveria ter averbado isso na matrícula do imóvel. Aí o adquirente também é obrigado a respeitar e não pode pedir. Ele tem que cumprir o contrato até o final. Muito comum você ver isso em contratos. A maioria não averba, né? Não averba. Principalmente no contrato residencial. Por que não averba? Porque é custo? Tem custo e o contrato, a moradia, finda não se praticando isso. É muito comum você ver averbação em contratos não residenciais. Então você vai pegar principalmente franquias, modelos de negócio, que o cara tá fazendo uma reforma no imóvel, tá fazendo uma locação longa, ele vai averbar. Exatamente para não correr o risco dele fazer um baita do investimento no imóvel e ser surpreendido depois com uma venda e um pedido de desocupação. Boa. Tá? E a imobiliária que tem um inquilino, ela pode descobrir o que foi colocado à venda. Descobrir que foi colocado à venda. Ela pode sugerir ao inquilino, vamos averbar agora isso para você ter segurança? Pode depois? Olha, é uma decisão do inquilino. Ele só pode... essa questão de averbação, para que seja cumprido, para que o adquirente cumpra o contrato até o final, a averbação ela tem que ser até 30 dias antes do ato da lavratura da escritura, tá? Boa, então, da não venda. Adianta descobrir que vendeu a verba aí para você ficar. Não tem validade. Mas se eu descobrir que foi colocado à venda, eu posso. Você vai ofertar primeiro pro inquilino, ele já vai dizer, putz, não quero, mas eu quero cumprir. Quanto custa ele averbar? Você tem noção? Aí existe uma tabela do cartório baseado no valor da locação do imóvel. Então depende de prazo de contrato e de valor. Isso você pode consultar no cartório de registro mais ou de menos, imóveis. para quem está nos ouvindo ter uma ideia. Olha, você vai ter averbações aí, você vai partir de R$400, de R$600. Não é tão caro assim, depende, é isso que é onde eu queria chegar. Não é tão caro assim. Exato. Então, se o inquilino ele faz tanta questão, por isso que aí vai juristas que defendem, se ele faz tanta questão de cumprir esse contrato todo, porque ele fez algum investimento ou ele quer... Boa, às vezes... Legal, Felipe. Às vezes ele comprou um imóvel e vai entregar só daqui 2 anos. Exato. E ele teria o aluguel dele, que ele não quer mudar. Exato. Então, e há quem defenda também que vai dizer assim, poxa, tem que pagar a multa sim ao inquilino. Ele acabou de gastar com mudança, dias de serviço para escolher um imóvel e de repente ele tem que se ver mudando para sair. Então, existe uma questão mais ou menos assim... Minha opinião, se você vê que essa locação ela é recente, esse inquilino é obrigado a ser retirado do imóvel depois de 2, 3 ou 4 meses, às vezes é muito recente, eu acredito que se deve se aplicar, sim, uma multa para o proprietário que não permitiu, embora não seja ele que pediu o imóvel, porque quem pede é o adquirente, mas ele não resguardou o inquilino de que ele já tinha esse desejo e não permitiu o imóvel é o novo proprietário, não o anterior. Pede, mas quem vai pagar a multa... O vínculo é o proprietário inquilino, a relação locatícia. O adquirente que está pedindo é uma pessoa estranha ao contrato de locação, ele não tem nada a ver com o inquilino. Quem paga é o anterior. Quem firmou com o inquilino que falou, olha, pode ficar aí, vou te dar 3 anos de contrato, 4, 5 anos de contrato, porque aquele locador que não permitiu que o inquilino cumprisse o contrato, é dele que vai se exigir a multa. Agora nós vemos também, às vezes, um contrato aí de 30 meses,
Já se passaram 2 anos de contrato, mais 2 anos. Às vezes falta poucos meses para acabar, juiz nenhum vai aplicar multa. Então existe aí essa questão de o que a gente só não consegue entender quando tem multa ou não. Tem argumentos para sim e argumentos para não. Com relação à imobiliária, vamos entender também que a gente firma o nosso contrato de prestação de serviço prevendo que você vai ficar recebendo aquela administração pelo menos ali seus 30 meses, ou o tempo do contrato todo. E tem imobiliárias dentro do Brasil que não vai ficar nem com o primeiro aluguel todo. Então, veja bem, ela teve custo com vistoria, não repassou, tem imobiliárias que não repassam esse custo, não repassa o custo do contrato, custo de análise, obviamente, é do locador, mas esse proprietário não está nem pagando isso daí. E a imobiliária está contando com o quê? Poxa, eu vou receber a administração, a longo prazo se compensa. E aí, de repente, passa 4, 5 meses, ela perde a administração. A questão é, teu contrato de prestação de serviço prevê isso? Então, é uma questão que pode sim ser colocada no contrato de prestação de serviço, que se o proprietário não der o direito de também... Qual é o período do contrato de prestação de serviço? O mesmo período do contrato de locação. Se não há... Se permanece a relação locatícia, mas não se permanece a relação de administração, pode ser pactuada sim também uma multa entre proprietário e imobiliária, que seja a comissão do primeiro aluguel, que seja um percentual. Aí isso é uma questão de livre acordo entre imobiliária e entre proprietário. Mas eu aconselho que as imobiliárias também se preocupem com isso, senão não fecha a conta. Tá. E a responsabilidade desse inquilino ao desocupar o imóvel? Antes de eu entrar nessa questão da desocupar o imóvel, vamos imaginar quem está nos ouvindo, dono de uma imobiliária, na qual o cliente dele, vamos inverter, o cliente dele está comprando um imóvel. Esse imóvel está sendo administrado por outra imobiliária. Como é que essa imobiliária vai se colocar agora? Nós estamos falando de pagamento de aluguel em dia ou não, nós estamos falando de vistoria, nós estamos falando de uma série de documentos que vai impactar na desocupação desse inquilino. Como que você sugere que a imobiliária possa proceder aí? Legal, muito importante isso daí. Nós vamos entender, e aí por que gera muita confusão por conta disso? Porque o corretor da venda, ele vai dizer para o comprador dele, olha, você está comprando um imóvel com inquilino, mas não se preocupe, você tem lá o contrato de locação, vistoria, ele vai ter que devolver tudo do mesmo jeito. Ele só está esquecendo que ele não está tratando com o locador, ele está tratando com o adquirente. Para que esse adquirente tenha os mesmos direitos do contrato de locação, ele tem que virar locador, então ele tem que aceitar o contrato de locação, certo? Se o adquirente não aceita o contrato de locação, ele não tem relação locatícia com o inquilino. O problema dele não é com o inquilino, vai ser daí com o vendedor ou com a imobiliária. Então, se ele quer exigir alguma coisa, ele vai estar exigindo de quem vendeu para ele. Ou do corretor que prometeu, né? Que é isso. Então, normalmente, e o que o corretor tem que tratar nos contratos de compra e venda, e é muito importante isso desses detalhes que você colocou, primeiro, deixar claro que o comprador está ciente de que existe nesse imóvel um inquilino. Aconselho, inclusive, que coloque no contrato, no compromisso de venda e compra, qual é a situação de pagamento desse inquilino. Porque eu já vi adquirente comprar o imóvel e só descobri depois que o cara está sendo despejado, que já tem meses sem pagar o aluguel, e fala, poxa, você me empurrou a bucha, agora eu tenho que gastar para despejar o cara, eu tenho que virar com isso. Então é muito importante que seja esclarecido quem mora no imóvel, qual a situação desse inquilino, certo? Então todos esses detalhes do contrato de locação. E esclarecido que para ele ter os direitos no contrato de locação, inclusive pela vistoria, ele tem que virar locador. Então ele vai ter que aceitar esse contrato. Se ele não quer aceitar esse contrato, que seja combinado entre comprador e vendedor, como vai ser entregue o imóvel. Quer ver uma forma fácil de entender? Quando quem mora no imóvel é o próprio vendedor, o proprietário do imóvel que mora lá, por que não se dá confusão aí na venda quando quem mora é o vendedor e tem um comprador? Porque o corretor ele já deixa claro para o comprador que ele está comprando imóvel do jeito que ele viu. Ele não fica prometendo, tem que ter pintura, vai reparar isso, vai reparar aquilo, tem esse vidro trincado, não se preocupe que vai arrumar. Não, ele já deixa claro pro comprador, olha, você gostou do imóvel? É desse jeito. É um imóvel usado, você não está comprando um imóvel novo, concordou desse jeito? Sim ou não? Agora, quando tem a figura do inquilino, aonde nasce o problema? No próprio corretor, que ele fala, não se preocupa não, tá quebrado isso, mas não estava quando ele alugou, ele vai consertar. Quem disse isso? Arrumou um problema. Exatamente. Vou pintar o imóvel, você vai ser entregue pintado, que o inquilino vai ter que pintar. Quem disse? Então, quais são as responsabilidades aí desse inquilino na hora que desocupa? Ele tem que pintar? Ele tem que fazer o reparo? A responsabilidade dele é perante o locador.
com quem ele firmou lá o contrato de locação. Mas vamos parar para pensar o seguinte, se nós temos um contrato que começou agora, tem um vínculo até lá, e esse é rompido no meio do caminho porque o imóvel foi vendido, por que você vai dizer que o inquilino tem que pintar, tem que fazer isso? Beleza, ele pode ser que ele tenha, mas não vamos esquecer também que o inquilino ele pode exigir do vendedor, tipo, já que eu tenho que pintar um imóvel que eu estou morando aí há 6 meses, há 7 meses, então eu também quero uma multa, porque o inquilino ele não tem essa previsão financeira de ter que pintar um imóvel logo depois de 7 ou 8 meses que ele mudou. Talvez ele tenha nisso daí que ele vai gastar depois de uns 3 anos para devolver o imóvel. Se ele recebeu o imóvel com a pintura nova, ele vai morar um contrato todo e vai pintar lá na frente. Por que você vai puxar para ele antecipar esse gasto? Entendeu? Então a gente tem que... É uma faca de 2 gumes aí, tá? Ele pode ser exigido do inquilino, mas o inquilino também vai poder exigir a multa aí do locador, que não deu para ele o contrato todo. Então, entendi. Veja como é que vira aí um problema, tá? Grande. Tá. E quem vai receber esse aluguel até a desocupação do imóvel? Vai ser esse novo comprador ou o locador antigo? Legal, o pessoal me pergunta muito isso. E até porque tem muita discussão. E aí, é proporcional, é mês cheio e tal? O que determina quem recebe o aluguel durante o período, e principalmente quando tem os aluguéis proporcionais, o que determina a data é a posse do imóvel. Então a pergunta é, o compromisso de venda e compra está dizendo que a posse é a partir de quando? Na data que é determinada a posse para o novo proprietário, a partir daí ele passa a ter os ônus e os bônus do imóvel. Então tudo aquilo que é despesa ou de responsabilidade já é dele e tudo aquilo que é receita também já é dele. Então o inquilino também tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que ele esteja pagando errado 2 vezes, porque já houve a posse e ele está pagando aluguel para o outro anterior. Se está com a imobiliária, todo o administrador compete a ele essa responsabilidade, se houver cálculo proporcional, de fazer dessa forma. Ou o próprio compromisso de venda e compra já pode determinar aí o corretor a partir de quando, até qual aluguel é do vendedor e a partir de qual aluguel é do comprador. Então o compromisso de venda e compra já pode determinar isso. Se ele não determinar cláusula diferente, de dizer assim, olha, o proprietário vai ficar recebendo esse aluguel ainda por mais 1, 2 meses? Pode. É o acordado entre as partes. Se não determinou, é a cláusula da posse que vai determinar e que você vai fazer a conta, tá? E quem que é responsável pelo encerramento da locação? Qual é o imobiliário? Porque eu administro esse imóvel, fechou. Outra imobiliária vendeu. Como é que fica o encerramento? Quem é o responsável por por encerramento dessa locação? É gestor, o administrador da locação. Você quer ver ele ficar pé da vida? Ele perdeu uma locação, não foi nem ele que vender e ainda virar responsável por cuidar do encerramento. Essa é a pior parte da locação, você cuidar do encerramento, tá? Nós entendemos assim, você é responsável por cuidar do encerramento se você cuida daquele contrato. Se essa pessoa que adquiriu o imóvel não virou teu cliente, não tá na relação locatícia... Cara, isso é muito show de bola. Certo? Então significa o seguinte, se esse cara que comprou o imóvel, presta atenção nisso que nós estamos falando, se esse cara que comprou o imóvel, ele não fez um novo contrato com a imobiliária que administra, é isso que você está dizendo? Exatamente. Se ele não comprou, ele não é teu cliente. Boa. Para pensar isso. Tá. Se ele não assinou com você uma procuração, se não assinou um documento, ele não é teu cliente. Como é que ele quer que você trabalhe para ele? E não adianta ele pressionar, não adianta nada. Não, então tá bom, eu assino aqui o contrato, vou virar cliente, mas ele vai virar cliente. Então ele cumpre o contrato todo. Aí é o que eu digo pro comprador. Olha, comprei um imóvel e eu tive, inclusive, um caso recente e foi orientado dessa forma e olha que bacana. O cara comprou um imóvel para uso próprio e a primeira pergunta que ele fez, ele falou, esse inquilino detonou o imóvel. Tem uma piscina, o cara não tá cuidando direito, a pintura tá, toda estragada. Eu vou poder exigir do inquilino a pintura toda? O corretor chegou para mim e falou, Felipe, preciso de uma orientação aí jurídica. A pessoa está comprando, mas já está preocupada porque esse imóvel não era desse jeito. O proprietário falou da responsabilidade. Ele vai poder exigir? Eu falei, ele só vai poder exigir se ele aceitar o contrato. Certo? E aí, quanto tempo ainda restava de contrato? Restava 10 meses. Então, como é que foi orientado esse comprador que comprou para uso próprio? Ele comprou, não peça de imediato. Aceite a locação, só peça no final do contrato. E foi o que ele fez. Ele aguardou,
Ele virou locador, aí sim, ele entra nos todos os direitos aí do contrato de locação, ele virou locador, e aí, ao final do contrato, ele já avisou o inquilino, eu não vou querer renovar, já avisou com antecedência. No final do contrato, eu quero o imóvel e em ordem, conforme vistoria. Então, passou sim a virar direito dele de ele exigir o imóvel. E ele virou o cliente da imobiliária porque a gente administrou durante esse período. Ele assinou procuração, ele assinou o contrato de prestação de serviços, e aí a gente virou responsável por cuidar desse encerramento para ele. Mas ele respeitou aí o contrato de locação. Boa, boa. E o cara acabou tendo uma segurança maior com isso. Né? Tá. E as contas aí de serviço público? Aluguel pendente, luz, água, antes aí da desocupação. O cara desocupou, outra pessoa comprou, esses pagamentos não foram realizados. Isso pode acarretar algum problema para a imobiliária ou não, aquela que está administrando esse imóvel? Veja bem, nós temos um cuidado que tem que ter aí o administrador, e a gente tem que... Existe a preocupação aí tanto com relação a contrato de locação e contrato de prestação de serviço na relação locatícia, e a preocupação no compromisso de venda e compra. Porque o administrador ou o intermediador tem que tomar cuidado com todas as partes envolvidas. Tá? Porque nós temos tanto o responsável por essas contas de consumo, certo? E aí vira uma questão até que a gente acha que a gente já conversou sobre isso no podcast que nós gravamos sobre encerramento de locação, de como a imobiliária trata isso, porque é um pepino para as imobiliárias, né? Então, o que o contrato diz, de quem é a responsabilidade? Esse inquilino ele tem que se preocupar em colocar e tirar do nome dele ou não? Ou a imobiliária chama para si essa responsabilidade? E o mesmo no compromisso de venda e compra, né? O que está sendo determinado lá, de quem é a responsabilidade de transferir ou de encerrar essas contas? Agora, a partir do momento que tem uma cláusula e que tem um intermediador, é importante que a imobiliária tome os cuidados necessários para que as cláusulas sejam cumpridas. Entendi. Mas ela acaba respondendo também por isso ou não? Olha, ela vai poder sim responder se entender que ela deixou de prestar um serviço, deixou de cumprir a parte dela, tá? Então a gente existe, olha, é uma coisa até difícil de entender hoje em dia, mas acontece muito assim. Entre as partes, é uma relação contratual entre proprietário e inquilino, entre proprietário e comprador. Agora, a partir do momento que a gente tem um intermediador ou que tem um administrador, a relação é de consumo. E quando entra o CDC, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque com relação de consumo pode existir essa responsabilidade para começar que na relação de consumo tudo se inverte, até o ônus da prova, né? Então, se você tem uma imobiliária intermediana, até o ônus da prova virou dela, aí de você provar as coisas. Então, você tem uma série de responsabilidades nos cuidados que a imobiliária deve tomar cuidado, senão ela vai ser, sim, responsabilizada por não ter cumprido aí ou acompanhado para que fosse cumprido as cláusulas contratuais. Boa. Talvez quem está nos ouvindo possa estar perguntando isso e é uma pergunta que óbvio, a pessoa pode ter essa dúvida. Mas se a locação que rege a lei do inquilinato, por que ela vai para o Código do Consumidor? Olha, a relação... Isso é uma coisa que vem evoluindo no tempo, né? Contrato de locação, lei do inquilinato. Agora, quando você tem um administrador, a relação entre o proprietário do imóvel e a imobiliária, ou entre o inquilino e a imobiliária, é relação de consumo, porque eles são consumidores do serviço da imobiliária. Tá? Então, nos serviços prestados pela imobiliária, vai incidir a relação de consumo. Então, nesse caso, se existe um contrato, qual é a diferença? Existe o contrato entre proprietário e inquilino, os dois assinam, e a imobiliária faz parte, isso já seria um Código do Consumidor ou não? A imobiliária entra lá como procuradora e ela faz o contrato com o inquilino. Independente dela estar como procuradora ou não, dela não assinar esse contrato, mas ela vai estar lá como administradora. A pergunta é onde que esse inquilino alugou o imóvel, onde ele paga o aluguel, certo? Então, se existe a administração, relação de consumo. Entendi. Acaba tendo essa relação. Exatamente. Aí eu tenho questões assim que até as pessoas falam, mas eu deixei bem claro no contrato que a responsabilidade é do inquilino de transferir, de desligar e tal. A pergunta é, você acompanhou? Então, hoje você vê jurisprudência, você vê muitas decisões de que o administrador, ele é responsável por não ter acompanhado.
Então não vem depois se defender, mas eu coloquei que a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele, mas você deveria acompanhar e exigir que fosse cumprido. Tá, entendi. E mesmo depois de um tempo, ocorreu 3 anos, qual é o tempo que o proprietário tem direito a entrar com uma ação contra a imobiliária? Ele vai ter o tempo do contrato todo e ainda mais um pouco, né? Mais Até um depois pouco. da desocupação. Enquanto não 2 se anos, prescrever, 3 anos, até 3 anos é o prazo de prescrição. Tá. Então ele vai ter esse período para reclamar o que ele entender que foi uma má prestação de serviço. Tá. Mesmo que, só porque alguns têm esse tipo de dúvida. Tá. Entrou um inquilino, mudou de inquilino, continua com a mesma imobiliária. Aquele inquilino anterior, 3 inquilinos anteriores, esse proprietário entende que houve um erro de prestação de serviço na imobiliária. Então, eu tenho 2 anos além do término do meu contrato com a imobiliária ou 2 anos além do término desse inquilino? Se eu entender, ou se o proprietário entender que houve um erro da imobiliária. A partir do prazo que for identificado aquele erro. Né? Aí Entendi. ele tem 3 anos aí o prazo de prescrição. Pra Então é ele poder- importante quando você encerra uma locação, se o proprietário, a minha pergunta é se o proprietário assina ou não, se ele viu o imóvel ou não. Então são conselhos que nós damos até para que o proprietário entenda e você já veja aquilo lá na ocasião, para que ele não perceba depois e venha exigir coisas da imobiliária lá do passado e que você não vai conseguir nem achar inquilino, não vai conseguir cobrar inquilino, nada, tá? Então é muito importante isso. Legal. Felipe, as tuas entrevistas aí, o nosso bate-papo nos podcasts foram muitos, como é que eu vou dizer assim, a gente teve muito comentário, muitas pessoas interagiram com isso, foi muito legal. Uma lembrança aí do nosso podcast, aí com a assinatura da Superlógica e do Quinto Crédito. Perfeito. São Muito patrocinadores. obrigado. Show. Maravilha. Legal. Show de bola. E a você aí que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o nosso podcast, a gente espera você aí nos próximos episódios. E volto a agradecer, bacana, né? Show Muito de bola. legal, bacana. Obrigado aí. E volto já a agradecer a Superlógica, a Quinto Crédito, por apoiar esse trabalho, por apoiar o mercado imobiliário, por acreditar nas imobiliárias. E muito obrigado e aguardo você no próximo episódio. Valeu.